O objetivo dessa videoaula é discutir um experimento por meio do qual nós podemos determinar o equivalente mecânico do calor, ou seja, estabelecer uma relação quantitativa entre a unidade de medida própria lá da calorimetria, que é a caloria, com a unidade de medida de trabalho, que é própria lá da mecânica, no sistema internacional, que é o Joule. Então esse experimento vai nos permitir chegar numa relação quantitativa entre caloria e Joule, entre calor e trabalho. Qual é a ideia? Tenho aqui um tubo de altura 1 metro. Dentro desse tubo tem 100 gramas de esferas de chumbo. A pergunta que eu faço: se eu inverter verticalmente esse tubo 100 vezes, o que se espera que aconteça com a temperatura das esferas de chumbo? Esperamos que essas esferas tenham um aumento de temperatura. Mas aí vem uma segunda pergunta: o que provocou esse aumento de temperatura? Foi porque as esferas absorveram o calor da vizinhança? Certamente que não. O que está provocando esse aumento de temperatura das esferas é o trabalho que a base do tubo e as laterais fazem cada vez que freiam essas esferas ao final da queda. Então, na verdade, o que temos nesse experimento é conversão de energia potencial gravitacional, que ficam armazenadas quando as esferas estão aqui no alto. Essa energia potencial gravitacional ela é convertida em cinética durante a queda, e depois essa energia cinética ela é levada a zero por trabalho realizado pela base e pelas paredes do tubo. No final do processo, o que temos é a energia potencial gravitacional que tínhamos aqui em cima foi convertida em energia térmica. Certamente nós estamos desprezando as forças dissipativas que poderiam acontecer durante a queda das esferas. Então o experimento basicamente é isso: inverter, inicialmente, medir a temperatura das esferas, portanto obter a temperatura inicial, depois promover a inversão vertical desse tubo 100 vezes, determinar qual a temperatura final, identificando o aquecimento das esferas, e com base nesses dados, na altura conhecida da queda, no valor da aceleração da gravidade local, na massa das esferas que é conhecida, chegar numa relação entre caloria, que é uma unidade própria de medida de calor, e Joule, que é uma unidade própria de medida de trabalho, embora ambas são unidades de medida de energia. Então vamos aos dados coletados num experimento semelhante a esse. O que nós temos então? Nós temos 100 gramas de chumbo dentro do tubo, a uma temperatura inicial de 27 graus. Cada vez que esse tubo é invertido, as esferas caem 1 metro. Após fazer essa inversão vertical 100 vezes, a temperatura das esferas, que era de 27, ela aumenta para 34,5 graus Celsius. Então nós podemos dizer que o total de energia potencial gravitacional convertida em energia térmica foi 100 vezes mgh. M, massa das esferas que caem em quilograma. G, aceleração da gravidade, que aqui nós vamos arredondar para 10, porque esse experimento não tem uma grande precisão. E a altura, que é de 1 metro. Fazendo os cálculos, tendo cuidado de converter os 100 gramas de chumbo, a massa em gramas, para quilograma, nós vamos ter 100 vezes 0,100 kg, vezes 10 metros por segundo ao quadrado, vezes 1 metro. Então, ao final, nós convertemos em energia térmica 100 kg vezes metro por segundo ao quadrado vezes metro. Vamos lembrar aqui da análise dimensional. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é Newton. Newton vezes metro é Joule. Então, ao final, o que temos? A conversão de 100 joules de energia potencial gravitacional em energia térmica. Bom, sabemos que não há calor envolvido nesse processo, mas eu poderia determinar, a partir da variação de temperatura, quantas calorias seriam necessárias para promover essa mesma elevação de temperatura? Então veja, não tem calor envolvido no processo, mas como eu sei a variação de temperatura, sei o material de que é feita as esferas, sei a massa das esferas, eu poderia determinar quantas calorias provocariam a mesma variação de temperatura. Como é que eu faço isso? Usando a equação fundamental da calorimetria. Então vamos fazer. Como é que nós vamos determinar esse calor equivalente que promoveria a mesma variação de temperatura das esferinhas de chumbo? Eu vou multiplicar
Agora, a massa das esferas de chumbo em gramas, pelo calor específico do chumbo, que é 0,033 caloria por grama grau, vezes a variação de temperatura das esferas, 7,5 graus Celsius. Ao final, fazendo essa operação, eu vou ter o calor determinado em calorias, um total de 25 calorias. Ora, então eu posso promover a variação de temperatura das esferas, fornecendo a elas, por meio de trabalho, convertendo energia potencial gravitacional em energia térmica, convertendo 100 joules de energia potencial em térmica, provocaria 7,5 graus de variação de temperatura. De forma equivalente, se eu aquecesse esse sistema com 25 calorias, essas 25 calorias também promoveriam a mesma variação de temperatura dessa massa de esferas. Então eu tenho aí uma equivalência. 25 calorias equivalentes a 100 joules. Terei então uma caloria equivalendo a 4 joules. Versões mais precisas desse experimento do equivalente mecânico do calor, o Joule fez vários tipos de experimentos, chegam num resultado mais preciso, né, de forma mais contemporânea, chegaram numa relação entre caloria e Joule, na relação que vocês já conhecem, que é uma caloria equivalente a 4,18 joules. Esse experimento seria uma maneira de determinar, não com muita precisão, a mesma relação entre caloria e Joule.